Vamos que vamos, turminha! Como é que vocês estão? Terça-feira, povo! Gazeta Esportiva está no ar. Chegou a melhor hora do dia, a hora do nosso programa, o nosso momento juntinhos. Eu com você, você comigo, você com o Xerifão, você com o Alex Miller. Pois é, hoje no estúdio tem uma formação diferente, ó. Ó que dupla peso pesada que tá aqui, dupla de responsa, de respeito. Ele, o Xerifão do Mesa Redonda, o homem que manda prender, manda soltar, que estrala o chicote aqui na nossa equipe, Vai nessa. que me deixa completamente louca. Exatamente. Pode ser, é Osmar Garrafão! Fala, galera. E aí, Pachecão, as palmas? Obrigado, Voltou, obrigado. Pacheco? Obrigado. Aê, põe alto. Você põe alto, Pacheco. Pacheco voltou de férias, não sei onde ele tá, no Bahamas, né? É. Pacheco. Não era no Triângulo das Bermudas? É, Bermuda. Não, se fosse o Triângulo, ele já tinha ficado, porque todo mundo some lá. Pacheco voltou de férias, nós vamos deixar ele doidinho em 3 dias, tá certo? Pachecão, a gente tá com saudade. Se bem que o Barducho trabalhou maravilhosamente bem. Um beijo, querido Barducho. E ele, nosso querido Alex Miller, o homem das bodas de prata. Vai fazer boda O de nosso prata. popular coelho. Ai, para! Ai, como você... É que ele é rápido, adora arroz com cenoura. Já foi, né? Um homem maravilhoso, muito bem. Pai de 7 filhos, isso registrados, né? É. Fora que não tem, não registrado não tem. É tudo registrado. O Tudo Alex na- Cage. Já chuta o balde, né? Alex, você não viu nada, Alex. Gente, é isso aí. Hoje é dia de falar dessa vitória importantíssima que tirou, sério, uns 3 sacos de 5 quilos de arroz aqui das costas. A vitória do Coringão contra o Cuiabá com o gol do Memphis Depay. É sempre ele, aquele homem. Vamos botar o Memphis treinando hoje. De novo? Precisa ver. Porque foi aquele treinamento, não foi, diretor? Aquele treinamento, você viu? O treinamento, ele teve uma total influência no jogo. Eu vou pedir depois pra gente colocar as imagens Não é do treino do possível. Memphis Depay. Porque ele manda energias positivas pro jogador. eu vi. Pela coxa, né? Nossa, Eu vi. o gol foi com a coxa, você vê? Chutou com aquela coxa. São 3 assistências, ou 3 ou 4 assistências, e 2 gols. O índice dele é muito bom de aproveitamento. É muito bom. Acho que em 3 jogos como titular, 3, 4 jogos apenas. Bom. Você vai conferir também toda a repercussão desse jogo, que tirou o Timão da zona de rebaixamento, pelo menos até quando? Até final de semana? E o Santos, hein? O Santos venceu mais uma, tá muito pertinho de voltar para a elite do futebol nacional. Claro que a gente vai falar também sobre Palmeiras, a gente vai falar sobre o São Paulo. A Marina tá no CCT da Barra Funda com as notícias do Tricolor. E hoje é dia de Momento Velocidade. Rodrigo França tá ali, ó, estacionando o carro dele. Já ele tá aqui no estúdio. Vem correndo, Rodrigo, que hoje o Rodrigo atrasou. Cadê o Rodrigo? Tudo isso depois dessas dicas. Ó, barulhinhos de chicote. Pá, plá, plá. Assim. Que é assim que eu sou tratada aqui pelas pessoas. Nossa. Mas tudo bem. Olha, vamos voltar? Ontem era dia de passar para você a agenda de jogos da semana, mas o diretor falou que o programa foi tão corrido, que a gente falou tanto que não deu tempo, mas hoje ele deixou e a gente vai conferir juntinho as partidas a partir desta noite. Olha só, hoje às 7 tem amistoso feminino entre Brasil e Colômbia. Na Libertadores, o Atlético Mineiro encara o River Plate 9h30, jogo importante. O que acontece com esse jogo? 4-1 pro River. Tá, é o que você acha, mas lógico. aí não. Hã? Tem que torcer pro Atlético. O palpite é uma coisa, a torcida é outra. Amanhã, Penharol e Botafogo. Amanhã, gente, duelam pela outra semifinal na 5 a 0 Penharol. Aí, vai passar onde esse jogo, diretor? Na Globo, acho. Assistam lá. Botafogo, todo mundo torcendo pro Botafogo. Porque aí eu queria uma final Botafogo e Atlético Mineiro, entendeu? Na quinta, o Corinthians decide a vida na Sul-Americana contra o Racing, na 2-2. Argentina. Na quinta. Onde passa esse jogo? Esse é SBT. SBT. E que horas? 9h30. 9h30, todo mundo ligado lá. Vai empatar esse jogo, Mi. Hã? Vai empatar esse aí. Não vai empatar, porque se empatar... Pênalti. Vai ganhar, 2-1 não pro vai Corinthians. Não, 1-0, acho. Sábado tem Série B entre Santos e Vila Nova. O fim de semana ainda tem 2 jogos do Paulistão Feminino. Ferroviária e Palmeiras se enfrentam no sábado. São Paulo e Corinthians jogam no domingo, mas isso aí é feminino, tá bom? É isso. Acabou. E os outros times? Aí segunda tem o derby. Segunda é o derby. Palmeiras e Corinthians. Ou é Corinthians e Palmeiras? e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras, na Neoquímica Arena. 2-1,
2x1. Esse jogo era bom de levar as crianças. 2x1 pra quem? Não sei. 2x1. Veio na cabeça um 2x1, eu não sei pra que lado. Tá não sei bom. pra que Dá uma lado. segurada aí. Vai Ó. valer. A cerimônia de ontem do Bola de Ouro é do Bola de Ouro? Por que não é da Bola de Ouro, diretor? É da Bola de Ouro, né? A cerimônia de ontem da Bola de Ouro ainda está repercutindo no Brasil, está repercutindo no mundo, né? E o mestre Alberto Helena Júnior, ele avaliou a escolha do espanhol Rodri. Vamos assistir. Oh, meu anjo! A expectativa que havia na escolha do melhor jogador bola de ouro do mundo em torno da figura do nosso querido Vini Júnior se espatifou porque quem ganhou foi o Rodri. O Rodrigo, volante espanhol do Manchester City. Belíssimo jogador. Cá entre nós, merecia mesmo o título, viu? Um beijo. Ah, o Vini, né? É. O Vini Júnior. Não, o mestre foi sucinto ali. Sucinto. Bom, e o Santos está muito perto de garantir matematicamente o retorno para a primeira divisão. É aquela garantida que já, sabe, né? Tira a corda do pescoço. Então, ontem o Peixe venceu o Ituano, disparou na liderança da Série B. Vamos ver. A torcida santista invadiu o estádio Novelli Júnior em Itu e fez a festa na noite fria de ontem em jogo válido pela 34ª rodada da Série B. Em campo, o Diógenes, que entrou no lugar do suspenso Brazão, quase complicou para o lado do Santos na sua estreia. Mas foi só um susto inicial. E depois, o time cresceu até chegar ao gol do Serginho. O camisa 37 recebeu o belo passe de Guilherme pela esquerda e chutou na saída de Jefferson Paulino. 1-0 Peixe. Na segunda etapa, o erro do Claudinho praticamente sacramentou a vitória do alvinegro praiano. Ele tentou lançar, mas Serginho travou e a bola ficou com o Wendel. O atacante tocou para o Guilherme, que chegou pela esquerda e ampliou. A única chance de fato do Galo de Itu foi de Vinícius Paiva, mas o Diógenes deu conta do recado. O zagueiro Gil quase fechou a conta de cabeça, mas o placar ficou assim mesmo. Ituano na zona do rebaixamento 0, Santos líder 2. A gente sabia que ia ser muito difícil, né? É uma equipe que está brigando para ser campeão da Série B e a gente está lá embaixo. Diante do maior público do Novelli Júnior nesta Série B, o Santos conquistou mais 3 pontos e segue na liderança da tabela. Com apenas 4 rodadas faltando para o término da competição, esse acesso é a única coisa que importa. Ainda que algumas coisas no meio dessa temporada não tenham saído exatamente como planejado. E o Santos tem que somar pontos para estar indo sempre em busca do seu objetivo principal, que é terminar da melhor forma a competição. Esse é o objetivo do Santos nesse campeonato. Quando você fala vitória do alívio, parece que a gente está no desespero, né? E não está. Essa é a verdade. Ano de reconstrução sempre tem problemas, e temos muitos, que a gente tem que ir resolvendo jogo a jogo, partida a partida, características e conhecendo e vendo, entendendo. E motivando na Série B. Para muitos jogadores aqui tem que motivar todo dia e muitas vezes a gente não consegue. Eu me sinto bem, com respaldo dentro do CT enorme. Se eu não tivesse esse respaldo, eu não estaria aqui hoje, vocês sabem bem disso. Então o ambiente interno ali com diretoria, comissão e atletas, ele é maravilhoso. O que é, Garrafa, que você está falando aí? Não, é que o Carille, a gente está vendo pelo semblante dele que ele está realmente sentindo, né, o golpe, o tratamento, o relacionamento que ficou entre a torcida do Santos, ou parte da torcida do Santos, com ele e Carille. Eu tenho defendido demais o trabalho do Carille, porque acho que é um trabalho bom à frente do Santos. Como bom o Santos... gente, uma coisa é a história do Santos, o que o Santos foi, de Pelé, o DNA de Meninos da Vila. O Carille, ele chega no Santos num momento extremamente complicado, com o time indo para a Série B, numa remontagem de elenco. Ele leva o Santos à decisão de um Campeonato Paulista. Não vou me cansar de falar isso, não. Ele leva o Santos a uma decisão de Campeonato Paulista, jogou de igual para igual
com o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras. O Palmeiras acabou sendo campeão. E na Série B não está sendo uma Série B brilhante, como o torcedor gostaria, ganhando, dando espetáculo. Mas o Santos está aí, o pessoal está contando para ver em qual rodada o Santos volta à Série A, que é o grande objetivo. O título da Série B pode ser uma obrigação para o torcedor, ele entende que é uma obrigação? Pode ser, mas o objetivo maior é o retorno à Série A do campeonato e um trabalho sério que o Marcelo Teixeira vem fazendo de planejamento para o próximo ano. Então, acho que estão pegando demais no pé do técnico Fábio Carille. Mas a relação dele com a torcida realmente atrapalhou muito e vai fazer com que o Carille não fique no Santos para o ano que vem. Ele ainda não banca isso, não crava isso, na verdade. Não é o momento. Mas ele deixa no ar, né, essa situação e é uma tendência, pelo menos, o Carille não continuar para o ano que vem, mesmo com o Santos de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians saiu da zona de rebaixamento do Brasileirão. Tem fogos, Pacheco, porque o Corinthians saiu da zona de rebaixamento. Aí a comemora. gente tem que comemorar. Isso. Né? Tem que comemorar. Soltar. Você acha que não tem que comemorar? Por que essa ironia? Não estou entendendo. Qual a ironia? Porque tem que comemorar mesmo. Isso aí, Pachecão. Vai comemorar. Fogos. Eu senti um tom de ironia. Cada momento, cada conquista da vida, a gente tem que comemorar. Às vezes não dá nem tempo, mas tem que comemorar, senão a gente esquece de comemorar. O Memphis marcou o gol que garantiu a vitória e o alívio para o Timão contra o Cuiabá ontem à noite. Dá uma olhada. Cuiabá e Corinthians na Arena Pantanal. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou essa falta aí em cima de Breno Bidon logo no comecinho do jogo. O VAR chamou já que havia sido dentro da área. Só que, ao analisar a infração, o juiz mudou de ideia e anulou tudo. Aos 41 minutos do primeiro tempo, aí sim teve pênalti de verdade. Thales Magno gingou pra cima de Marlon e foi derrubado. Pênalti. Na cobrança, Memphis Depay marcou o segundo gol dele com a camisa do Timão. 1-0. Na etapa final, Lucas Fernandes arriscou de fora da área e tirou tinta da trave de Hugo Souza. Mas a tentativa de reação do Cuiabá não funcionou muito não. Logo na sequência, Thales Magno cabeceou e Walter fez bela defesa. E logo depois o atacante do Coringão ainda carimbou a trave. E ficou nisso, hein? Placar final, Cuiabá afundado na zona do rebaixamento, 0. Corinthians respirando um pouco mais aliviado no Campeonato Brasileiro, 1. Ni nós, ni o grupo gosta de jogar assim. Mas el que jogó y está ahí adentro sabe que era un juego muy difícil. La pelota, la bola pesaba mucho. Cada decisión você sabe que está jugando con la historia de un club. Y entonces, pero el grupo respondió. Y sí, claramente, no gostamos de ganar así porque trabajamos para jugar de otra forma. E aí? Eu entendo assim que o resultado foi fundamental, era isso que o Corinthians precisava, ponto. Agora, que a comissão técnica do Corinthians, o Emiliano e o Ramon, eles tiveram mais sorte que juízo. Porque se tinha um jogo que você tinha que preservar alguns atletas, poderia ser o jogo contra o Racing, mesmo valendo vaga a decisão da Copa Sul-Americana. Ontem era a grande prioridade. Quando vem a escalação do Corinthians com alguns titulares no banco de reservas, me surpreendeu, porque o jogo não foi tratado com a importância que deveria ter sido tratado. O Coronado tá fora agora do próximo. Não é Então, reserva, né? Ou seja, como venceu, isso fica um pouco de lado. Fica amenizado. Né? Mas ele correu um sério risco. O Ramon, se ontem não ganha o jogo com a escalação que ele levou a campo, a situação dele ficaria extremamente complicada. De qualquer forma, o resultado foi fundamental para as pretensões do Corinthians dentro do campeonato. Tem a classificação, diretor? O próprio Emiliano disse, e não precisava ele dizer, mas é importante alguém da comissão técnica dizer, se ontem tivesse perdido, o Corinthians estava praticamente morto. Ele disse isso textualmente na entrevista coletiva. E é verdade. Se não matematicamente, Alex, Michele e você em casa, estaria no aspecto emocional. Então, quando ele vence o Cuiabá, ele ganha um fôlego para um confronto gigante contra o Palmeiras em casa. De repente, até um empate não é um resultado desastroso em casa, tendo como parâmetro o adversário que ele vai enfrentar. É que o Palmeiras vai vir querendo muito ganhar. É óbvio. E o Corinthians também. Palmeiras brigando pelo título, né? Então, ou seja, o Corinthians respira, como disse a Michele inicialmente, tira
boa parte do peso que vinha carregando, estar fora da zona de rebaixamento e 2 casas acima, já é um conforto, Alex. Muito. Era fundamental essa vitória. E aí acaba sendo realmente a situação de que os 3 pontos valem mais do que a má atuação. O próprio Emiliano falou que a gente gosta de ganhar, mas não gosta de ganhar assim. Mas o que importava era vencer o jogo. E agora é realmente se preparar para o derby. Mais do que um derby, é a situação no Campeonato Brasileiro. Porque se o Corinthians perde do Palmeiras, os times que ele acabou de ultrapassar podem muito bem ultrapassá-lo outra vez. Sim. Só que na quinta-feira, pelo que a gente está sentindo, o Emiliano e o Ramon não vão poupar o time. A ideia, Alex, desculpe te interromper, mas pelo que eu entendi, né, dessa escalação muito arriscada que ele fez ontem, ele falou, eu vou nos 2 próximos jogos com a força máxima. Contra a Racing, valendo vaga. Como deu certo, o planejamento foi maravilhoso. Né? Então, só que assim, ele vai contra o Racing e contra o Palmeiras com o que tem de melhor. Você percebeu como foi o final do jogo ontem? O Memphis Depay estava com a língua na chuteira. Mas podia trocar ele. Aí vão viajar para Buenos Aires, vão jogar quinta-feira um jogo de super pressão na Argentina. Alex, são 2 vão jogos, se desgastar. 2 jogos da depois, vida. Na segunda-feira... Você tá falando isso, 2 jogos... A gente aqui tá todo dia mas se você tá falando isso há 3 semanas. São 2 jogos, e vem mais 2, vem mais 2. Não, não fez o ano inteiro, agora você vai tem ver a que parte fazer. física segunda-feira, como é que vai estar dos 2 times. Vamos conferir. Não, primeiro eu quero ver como foi esse treinamento intenso do Memphis e da equipe do Corinthians, que resultou nessa vitória gloriosa, mas muito magrinha, porque um gol de pênalti não tinha sofrido. Mostra como ele treinou bem. Aqui, ó. Ó a equipe treinando com intensidade. Muita intensidade. Toquinho. Esse toquinho, corridinha. Ali o rapaz perdeu a bola. Belo toque de bola. Domínio. Volta no Memphis, que é o que importa. Que dureza. Deixa eu ver. A calção dele tá mais pra cima do que dos outros. Só queria entender por quê. Nem prestei atenção, sério. Na verdade, eu só prestei atenção nisso. A minha atenção está toda focada aqui na tabela de classificação. As meninas entendem o que eu tô falando. Na tabela de classificação e entendo que na tabela de classificação o resultado foi extremamente importante para o Corinthians. O Corinthians estar fora da zona de rebaixamento nesse momento é fundamental. Olhar de novo o treino do Memphis. Para ele se preparar para o jogo contra o Palmeiras. Mas a gente vai conferir como que está a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Botafogo é o líder. Botafogo, 64 pontos. Belo trabalho, belo ano do Botafogo e do Arthur. Que é o técnico do Botafogo, 64. Aí o Palmeiras está com 61 e não sei não, hein? Não sei não, esse negócio de ficar treinando com muito tempo, não sei não. Aí na sequência, ó, Fortaleza 57, Flamengo 54, Inter, tá todo mundo, aí não importa, aqui ó, a disputa tá aqui ó, esses dois, um aqui vai ser o campeão no Brasileirão, tá? São Paulo fecha o G6, só que tá na outra página, São Paulo 51, Bahia, Cruzeiro, Vasco, Atlético Mineiro, tudo bem, aqui não interessa mais nada. Não, interessa só para ver quem está classificado diretamente para Libertadores, para o ano que vem. É até o São Paulo. Então volta um pouquinho, diretor. Não é direto, né? É aqui, ó. Fica até G6, o São Paulo. Fica G6 se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e o Botafogo da Libertadores. Aí abre G6. Se o Flamengo não for campeão... Aí, se só acontecer uma das coisas, abre G5. Se nenhuma das 2 coisas acontecer, fica G4. Bom, vocês entenderam, né? Um monte de opções. Aí vai vir aqui de novo. Grêmio, Criciúma, Fluminense, Vitória. Aí o Coringão tá respirando, tá em 15º lugar com 35 pontos. E ainda tem página para rodar, hein? Nem tá na última ainda. Ó que lindo, Tim. 35 pontos. Agora vamos ver a última página? Ai, nossa, olha quanto ainda tem. Atlético Paranaense, não é tanto, né? Atlético Paranaense. Aí tem Bragantino, Juventude, Cuiabá e Atlético Goianiense. Então, ó, o Cuiabá e o Atlético Goianiense, mesmo que corram muito, não tem para onde ir. A questão aqui é, esses 3 aqui, se ganharem os próximos jogos, Juventude, Bragantino, vão para 37. Volta para o Corinthians agora, diretor, para eu ver onde está o Corinthians. O Corinthians está com 35. Então, o Corinthians, veja só, tem que ganhar para ir para 38. Entendeu? E subindo, tem que ganhar, porque senão os outros podem rapidamente passar o Corinthians e o Corinthians voltar para a última página. Tá certo? É esse o resultado do combate. A gente vai falar mais um pouquinho de Corinthians. O Thiago Salazar separou uma declaração do auxiliar Emiliano Dias que está repercutindo bastante. Cadê o Salazar? Tá aí? Boa noite, Salazar. Olha ali, Avenida Paulista de fundo, tá trânsito.
Tá chovendo? Mostra o ambiente pra gente aí, Salazar. E conta, por favor, o que o filho do Ramon falou. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O trânsito ainda está tranquilo, o Márcio pode mostrar para a gente aqui. Michele está pedindo, Márcio, para você mostrar aqui na nossa Avenida Paulista. Estamos no principal endereço do Brasil, Avenida Paulista 900. Todo mundo conhece aqui o prédio da Casper Libero. Trânsito, por enquanto, tranquilo, mas você conhece bem a Avenida Paulista, né, Mi? 15 minutos para mais ou para menos, você pega o trânsito ou foge dele, né? Vamos ver, daqui a pouquinho eu que vou encarar esse trânsito. Michele, temos sim uma sonora que está repercutindo bastante, porque... o Emiliano ativou o modo sincerão. O Corinthians, com essa vitória magra, sofrida contra o Cuiabá, saiu da zona do rebaixamento pela primeira vez, está fora da zona do rebaixamento com os times do Z4 com o mesmo número de jogos. Esse é o detalhe importante. O Corinthians sempre tinha jogos a mais, tinha os times a menos em cima e tudo mais. Agora não. Corinthians fora do Z4, com os times lá de baixo, com o mesmo número de jogos. Muito importante para o Corinthians essa vitória e o Emiliano desabafou. Ativou o modo sincerão. Vamos ouvir. Sabíamos que si hoy perdíamos iba a ser imposible virar toda esta llave. Sabíamos que era un juego de vida o muerte y era muy difícil jugar este juego. Porque la presión que había, sabíamos que si perdíamos este juego, estábamos muertos. Ya iba a ser muy difícil virar todo. Pero ya salimos de la zona, respiramos, eran 3 puntos que o nos daban vida o ya estábamos muertos. Y el grupo respondió, entonces estamos contentos. Fala, Alex Miller. Pois é. Falar, né? Falar o quê? Emiliano. Falar a realidade. Falar a realidade, né? Eu até citei anteriormente, nem não imaginava que viesse essa declaração na sequência. Salazar pensou muito bem essa sonora, mas é isso mesmo, né? Se o Corinthians tivesse perdido ontem, na matemática, você vai olhar na matemática, ainda é possível. Até empatado, né? Seria ruim. Não é? Não, mas matematicamente, você olha, daria. Mas ele foi muito sincero e a gente não vê tamanha sinceridade hoje em entrevistas coletivas. E a sinceridade, ela é assustadora para quem não está fazendo contas. Exato. Que acha que a gente está aqui, não, vocês estão Finalmente dramatizando. Alguém falou a real, Ju. Alguém falou a real, porque se perde mais do que a matemática, é o aspecto emocional que entra em campo. Eram 20 rodadas na zona do rebaixamento e para um time grande isso vai pesando. Era o momento de fugir, então era um jogo para fugir. Se o Corinthians não fugisse nesse jogo... Emocionalmente ia ficar a pergunta, tem força? Pois é. Agora ganha um novo ânimo até para enfrentar o Palmeiras e seguir nessa tirou o que tinha nas costas. Diz aqui, meu querido doutor Abel, Corinthians ganhou, fechamos essa semana, não precisa de mais nada. É verdade, doutor, não precisa de mais nada. Essa semana o Corinthians ganhou. E se ganhar agora essa da quinta-feira, nossa, aí que tem que fazer uma churrascada. Eu vou até montar minha árvore de Natal no sábado. Tem a ver uma coisa... Nossa, Michele. Churrasco com a árvore de Natal e o Corinthians. Com a churrascada. Você deu uma misturada agora, hein? Churrasco, Natal, árvore de Papai Noel. Natal, chamar a família para ajudar a montar a árvore, que fica até março montada, porque depois para desmontar. Não, dia 5 e dia 6. Eu tô de férias nesse dia. Como é que eu vou desmontar? Vou pedir pra você ir lá em casa. Dia de Reis. É dia de Reis. Tem que montar pra ajudar de vento. Olha, chegou a hora. Ele chegou aqui acelerando. Rodrigo França e o Momento Velocidade. Pode rodar a vinheta. Momento Velocidade. Muito boa noite, Rodrigo. Você tá chique demais, O Hamilton aí, tá chique o seu patrocinador. Que legal, Rodrigo. Olha, chegou a semana mais veloz do ano aqui em São Paulo, é isso, Rô? É isso mesmo, Michele. Boa noite para você, Garrafa, Alex, todo mundo que tá assistindo. Realmente é uma semana agitada, né? Eu vim de Interlagos agora, até cheguei um pouquinho atrasado aqui, mas você chegou a ouvir, eu não vi se vocês ouviram o meu carro. Eu ouvi, eu falei aqui, ele então, tá atrasado, mas consegui chegar a tempo. Mas estava lá em Interlagos porque agora São Paulo é o centro do mundo do esporte a motor, né? Todo mundo está aqui, né? E ao contrário dos anos anteriores, Michele, o GP da Fórmula 1 em Interlagos vai ser decisivo para o campeonato de 2024. Por quê? Porque o Lando Norris segue tirando pontos do Max Verstappen, que inclusive foi punido com 20 segundos lá no México porque ele jogou 2 vezes para fora o piloto da McLaren. Foi punido com justiça e acho que agora a briga vai até esquentar.
E a Ferrari, do nada, apareceu como surpresa, vencendo 2 corridas seguidas. Uma com o Charles Leclerc em Austin e domingo passado com o Carlos Sainz. Então, quer dizer, a briga tá bem interessante na Fórmula 1. Ô, Rô, mas o ano que vem, na Ferrari tá o Hamilton. Hamilton vai para a Ferrari. E exatamente. o Leclerc tá desempregado? Não, o Leclerc segue na Ferrari e o Sainz foi para a Williams. Foi para a Williams. Arrumou um lugarzinho lá na Williams. Beleza. E ainda, falei de McLaren, Ferrari, ainda tem a Mercedes, Michele, que costuma andar bem em Interlagos. O Russell, inclusive, a primeira vitória dele foi aqui. E ela pode ser a favorita nesse domingo, como contou para mim um especialista, que é o Átila Abreu. Ele já correu contra o Vettel, contra o Alonso e contra o Hamilton e muitos outros talentos que estão hoje no grid. E ele deu um palpite direto lá do grid da Stock Car no Uruguai. Átila, GP São Paulo de Fórmula 1. Você já correu com boa parte daquele grid lá, né? Conta pra gente. Já corri com alguns, né? Alguns já estão se aposentando também, já não estão mais. Tem um que correu com todo mundo, que é o Alonso. O Alonso já correu com de A a Z, mas acho que o mais emblemático aí do grid que eu corri foi com o próprio Hamilton e pilotos Petronas também. E eu acho que no GP do Brasil, ele que se sente um brasileiro, vai dar Hamilton. Então vai dar Brasil no GP São Paulo de Fórmula 1. Vai dar Brasil. Cidadão brasileiro, né? Tem isso, né, Michele? Não verdade. tem brasileiro no grid, mas se o Hamilton ganhar, ele é cidadão brasileiro, né? É brasileiro, Então, é Brasil. Vamos levar essa vitória pra gente. E por falar em Mercedes, a MG Cup realizou no último fim de semana a sua rodada dupla no autódromo do Velocitar e teve piloto garantindo o título com 2 provas de antecedência. É o Enzo Gianfratti, que também compete em outras categorias como Turismo Nacional e a Copa HB20. Conta pra gente como é que foi essa conquista, Enzo. Fala galera da TV Gazeta, aqui é o piloto Enzo Gianfratti. Estou muito feliz em anunciar que eu fui campeão da MG Cup Brasil antecipadamente agora nessa etapa aqui em Velocitar. Estou muito feliz com esse feito e espero agora ganhar a próxima corrida, porque tem que fazer um campeonato perfeito e para mim ainda não acabou, mesmo sendo campeão. Valeu, abraço! Valeu, legal, parabéns, beijo, Enzo. Falei nos bastidores. Ele tinha prometido que se fosse campeão ia deixar a gente dar uma volta para mostrar no momento de velocidade. Vamos ver. Agora eu vou cobrar ele aqui ao vivo. Cobra ele. Enquanto a gente espera, Michele, a confirmação se teremos brasileiro no grid de volta, né? Tem essa possibilidade do Bortoleto, do Drogovic. A gente segue abrindo espaço aqui para os jovens talentos da base que estão brilhando lá no exterior. E hoje é a vez do Matheus Morgato, que foi campeão mundial de kart em 2022 e nesse ano conquistou o vice na categoria KZ, que é a mais veloz de todas. Legal. Fala pessoal, Matheus Morgato aqui. Bom, uma semana atrás eu fui vice-campeão mundial de kart na categoria KZ2. Categoria KZ é o kart com marcha. Em 2022 eu fui campeão mundial e eu estou muito feliz com essa conquista desse ano. Era meu primeiro ano completo nessa categoria. Então acho que foi um excelente resultado. Faltam aí mais 2 corridas para terminar o ano. E vamos continuar acelerando e agradecer a todos pela torcida e o apoio de todos. Valeu! Ai, que fofo! Valeu, beijo, parabéns, Matheus! E nessa semana, Michele, tem cobertura exclusiva da Fórmula 1 aqui no site da Gazeta Esportiva. Então a gente vai estar lá direto de Interlagos com o nosso time, né, fazendo todas as reportagens. E também vai ter matéria especial sobre o legado de 30 anos de Ayrton Senna no Momento Velocidade desse domingo. Inclusive vi o carro que vai fazer homenagem para a McLaren, estava lá já, muito lindo, de arrepiar. Então eu espero vocês domingo, 8h25, voltando ao horário normal, na TV Gazeta, um pouquinho antes de vocês no Mesa Redonda, Michele. Domingo, 8h25 aqui na Gazeta, na sequência às 9h, eu no Mesa Redonda, com o Xerifão, Osmar Garrafa, Alex Miller e grande equipe. E esse tênis aí, hein? Você viu também em homenagem a Ayrton Senna, ó, tá vendo? É esse novo, da coleção da ASICS, já tinha vindo aqui umas vezes. Paga IPVA do tênis. Esse paga IPVA, essa nave que eu vou lá pra Interlagos, inclusive. É fofinho? É fofinho, é gostoso de ficar de pé aqui, não nem cansa. Tem licenciamento, IPVA, paga tudo. Maravilhoso, Rodrigo e seus tênis, E a galera, muita gente me vê aqui, depois encontra um autódromo, tira foto, então depois eu até falar, todo mundo que estiver assistindo, estiver lá em Interlagos, mandar um abraço lá pra TV. Manda um abraço pro Norris, Manda um abraço, marca a gente, que a gente reposta. Manda pro Norris, que o Norris é palmeirense. É verdade, o Lando Norris é palmeirense e o Senna era corintiano, né? Avante, Norris! Oi, o Verstappen é o que é casado com a filha do Piquet? Com a filha do Piquet, da Kelly Piquet. Ele já, inclusive, mostrou a camisa do Vasco uma vez, porque é o time do Nelson Piquet também. É uma boa matéria. Vou fazer a matéria dos times dos pilotos da Fórmula 1. Legal, Uma boa matéria. legal. Obrigada, viu, Rô? Obrigado. Beijo.
Olha, o Corinthians não tem muito tempo para comemorar a vitória de ontem, né? Porque é assim, venceu ontem, já tem que pensar na Copa Sul-Americana e até no derby contra o Palmeiras. Volta para a tela, Salazar. Quero ver. Exatamente, Michele. O Corinthians já está olhando lá para frente. Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, só que é o seguinte, o papo sempre é, o Brasileirão é prioridade, eles sempre falam isso nas entrevistas e tudo mais, natural, mas reparem, alguns titulares ficaram de fora ontem, como por exemplo o Rodrigo Garro, ficou de fora ontem. Na entrevista coletiva, a comissão técnica do Corinthians admitiu que alguns jogadores estavam desgastados e por isso não começaram jogando. Diferentemente disso na partida contra o Cuiabá, agora contra o Racing na quinta-feira, segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai com força máxima. Não vai ter ninguém poupado, preservado para, entre aspas, prioridade, que é o Campeonato Brasileiro. E o próximo jogo é nada mais, nada menos do que contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Então fica essa informação. O Corinthians vai sim com força máxima lá para o jogo de Buenos Aires contra o Racing. O Ramon Dias, ele não tem problema nenhum para escalar o time contra o Racing, à exceção do Rian, do Héctor Hernandes, que estão lesionados, né? Já contra o Palmeiras, ele tem um problema. Além do Rian, do Héctor Hernandes, José Martínez, que é dúvida, cumpriu suspensão contra o Cuiabá, só que ele sofreu um trauma no tornozelo na partida anterior, então a gente ainda não tem certeza se ele vai conseguir se recuperar a tempo da partida contra o Palmeiras. Fica uma dúvida, mas o Igor Coronado, de toda aquela lista de jogadores pendurados que a gente comentou ontem, o Igor Coronado foi o único que recebeu o cartão amarelo contra o Cuiabá. Portanto, é desfalque contra o Palmeiras. Tá fora da lista de relacionados, não vai para o jogo contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. Em compensação, Yuri Alberto está de volta. Cumpriu suspensão contra o Cuiabá, joga contra o Racing e joga contra o Palmeiras. Lembra que ele foi suspenso pelo STJD, estaria de fora do derby, mas o Corinthians conseguiu um efeito suspensivo. A suspensão dele, né, a punição, será julgada por outro quadro do STJD. Então, enquanto isso, ele está liberado. Yuri Alberto, artilheiro do Timão, volta no derby contra o Palmeiras para ajudar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. É isso, Corinthians em duas frentes e eu não sei não se o Brasileirão está sendo realmente a prioridade dessa comissão técnica. O que vocês acham? Ufa, que eu acho muito bom. Pela escalação de ontem. Ele ter conseguido esse efeito suspensivo. Respondendo ao Salazar, pela escalação de ontem, me parece mesmo que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Porque ontem ele deixou titulares no banco, colocou reservas. É bem verdade que pegou o Cuiabá numa fase não muito boa, mas o Corinthians também não vive uma fase muito boa. E Cuiabá e Corinthians disputam o mesmo campeonato. Ele arriscou, deu certo. E agora ele vai, no meu entendimento, com duas partidas de força máxima. Contra o Racing, tentando uma vaga na Sul-Americana, e o clássico contra o Palmeiras. Mas eu ontem me surpreendi com a comissão técnica do Corinthians, né? Quer falar, Alex, um pouquinho? Não, só para falar então que na palavra o Ramon fala que a prioridade é o brasileiro. Na prática não é bem assim. Ele mostrou isso contra o Cuiabá, que ele quer ganhar tudo, quer tentar resolver tudo, sem poupar, sem descansar, e aí ele acabou poupando no Brasileiro, pensando na quinta-feira, por isso que a minha convicção é de que quinta-feira ele vai entrar com força máxima na Argentina, embora muitos achassem que ele não deveria entrar, mas vai entrar com força máxima e depois se vira contra o Palmeiras na segunda-feira. Contra tudo e contra todos, contra ninguém, é assim. Bom, vamos voltar a falar do Corinthians aqui, porque o Corinthians tem espaço nesse programa. Olha, ô Pachecão, você põe o hino do Corinthians, como agora é o Barducci, cada hora vocês põem uma pessoa nesse programa, substituição no time, o que é? Contundiu o Pachecão. Dá pra pôr o hino, que é o original do Corinthians, porque fica essas guitarras estão irritando. Eu não sei o que tá acontecendo. É isso aí. Vicente Matheus, em homenagem ao grande Vicente Matheus. Um beijo! Vicente Matheus, um beijo, Dona Marlene. Um beijo, meus queridos, eu gostava muito deles. Fala, Garrafa. Então, o jogo do Corinthians na próxima quinta-feira contra o Racing é um jogo extremamente importante, não só em relação a você chegar a uma decisão de um título sul-americano, né, no caso da Copa Sul-Americana, mas como para a próxima temporada. Porque o Corinthians chegando à final da Sul-Americana e vencendo a Sul-Americana,
ele abre no próximo ano um calendário para ele extremamente importante. Copa do Brasil, Copa Libertadores, né? Desde que também, claro, o Corinthians garanta a sua permanência no Campeonato Brasileiro. E pelo que a gente está vendo da movimentação do Ramon, Alex, não tem nenhuma dúvida, ele vai colocar a sua força máxima, ele segurou alguns jogadores, apostando nisso, vai quinta-feira contra o Racing com força máxima e depois, na segunda-feira, vai com o que tiver de melhor contra o Palmeiras, não pode ser de outra forma. Agora, o Corinthians teve a grande chance de deixar o jogo dessa quinta-feira mais tranquilo ou menos pesado, foi no jogo da ida aqui em casa. O Corinthians vacilou, tinha o jogo em boas possibilidades de fazer uma vitória, talvez jogar por um empate lá, e vacilou. De qualquer forma, para mim ainda a vaga fica aberta. Está aberta, apesar do Racing ser um time muito forte, jogando em casa aí, né, Alvejaneda, com o estádio lotado, não é fácil, não é fácil. O Corinthians não tem um grande retrospecto como visitante, né? De qualquer maneira, indo com força máxima, ele vai tentar encarar o Racing, fazer um jogo inteligente, né? E buscar pelo menos, como joga fora de casa, um empate. Tem que treinar bastante pênalti, viu? Porque é um resultado tem que ir lá para plausível. buscar a vitória. Sim. O pênalti é uma consequência. Mas é um vai resultado saber plausível. onde um chuta, o outro chuta. É um resultado plausível o empate, né? O empate é muito plausível. Então tem que treinar pênalti, tem que estar preparado para sair de lá com a classificação e chegar à decisão da Sul-Americana. Vamos falar de São Paulo, no Gazeta Esportiva? Marina Buffon está no CCT da Barra Funda com as novidades do Tricolor. Boa noite, Má. Acabou o período de folga do time? Olá, Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta terça-feira. Acabou sim, viu, Mi? Depois do 1-1 com o Criciúma no sábado, o São Paulo ganhou 2 dias de folga, mas hoje o elenco se reapresentou aqui no CCT da Barra Funda, já avisando o seu próximo compromisso. Quando vai ser? Daqui uma semana, isso mesmo, vai ter uma semana exatamente para treinar para esse duelo contra o Bahia, que acontece na terça-feira que vem às 9h30 da noite, lá na Arena Fonte Nova. Realmente aí, vários dias de treino para conseguir corrigir alguns problemas que o time apresentou no final de semana, seja nesse empate com o Criciúma ou no restante da temporada. Afinal, o torcedor São Paulino está preocupado, quer porque quer essa vaga direta para a Libertadores, que foi a única coisa que sobrou nesse ano do São Paulo, que muita gente estava esperando muito mais, ainda mais com a chegada do Subeldia, mas acabou não acontecendo. Vocês estavam falando da tabela por aí, né? Pois é, o São Paulo nesse momento é o 6º colocado, está com 51 pontos, a 3 pontos do Flamengo, que é quem fecha o G4 neste momento. Se por acaso nem Flamengo nem Botafogo vencerem os títulos que estão disputando aí nesse final de temporada, é G4 mesmo. Então São Paulo precisa fazer essa lição, precisa alcançar os pontos possíveis para estar entre os primeiros colocados. No treino de hoje, Mi, teve uma grande novidade, a presença do volante Alisson. Ele mesmo, gente, olha, essa foi uma surpresa muito grande, porque o Alisson sofreu uma grave lesão no tornozelo em julho, durante um jogo contra o Grêmio, passou no dia seguinte ali por uma cirurgia e não tinha expectativa nenhuma de que o jogador voltaria a treinar, muito menos estar à disposição do técnico ainda neste ano, e ele sim, já está treinando normalmente, sem nenhuma restrição. É claro que agora ele precisa de ritmo de jogo, condicionamento físico para poder estar à disposição e ser relacionado para uma dessas 7 partidas finais aí do São Paulo na temporada. A gente lembra também que o Alisson renovou o seu contrato. Antes, ele estava com contrato até o final de 2026, mas durante a lesão mesmo foi renovado para o final de 2027. Além dele, também treinaram aqui, mas de forma separada. O Bobadilla não jogou no final de semana, foi poupado, estava com dores na coxa, ainda é dúvida para o duelo contra o Bahia. E o Michel Araújo também, ele que também está com outro problema, uma lesão no tornozelo, não tem ainda prazo para voltar, também treinou separado. Tá certo? Eu volto com vocês aí para vocês comentarem essa situação do Alisson. Ele que era um dos grandes pilares do time, do próprio Subeldia, acabou se machucando e comprometeu a temporada do Tricolor. Vocês concordam? Claro. Boa, Má. Fala, Alex, fala. O Alisson, que ela falou agora no fim, inclusive, é um jogador que fez muita falta para o São Paulo esse ano. Era um jogador que era o termômetro do meio-campo do São Paulo, e quando ele se machucou, o São Paulo sentiu muito, mesmo com as substituições que foram feitas, né, a entrada de alguns outros jogadores, ninguém substituiu à altura o Alisson, e ele retornando pode ajudar demais. Não vai dar mais tempo
de fazer muita coisa nesse Campeonato Brasileiro. O objetivo do São Paulo é chegar à Libertadores, mas pensando a um médio prazo, ano que vem, o Alisson é um cara muito importante para esse time e tem que ser cuidado para não voltar a sentir lesão, tem que voltar no tempo certo. Não adianta também acelerar o processo e de repente se machucar de novo. O Zubeldia foi muito claro na coletiva depois da última partida, disse que o São Paulo está preocupado com as 6 primeiras colocações, que é com a possibilidade de abertura de G6. O G4 já começa a ficar difícil, São Paulo já foi para a 6ª colocação e ele tem que torcer, obviamente, por conquistas de Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo na Copa do Brasil e Atlético na Libertadores, aí abrindo um G6. Eu queria que o nosso programa fosse assim, a primeira hora, só um olho no olho, e só a gente conversando de vários assuntos, vários temas. Já pensou que legal? Os bastidores no ar, é isso? Tipo assim, a vida, poder falar da vida livremente e tal. Aí no segundo bloco, a gente já tá solto, põe uns salgadinhos na mesa, umas batata frita, uns calabresa, uns pastéisinhos, um refri, bebida pra quem bebe e falar de futebol. Ia ser bom demais, né não? Olha... Faculdade Casper Libero está promovendo a primeira semana da comunicação esportiva e o nosso querido Mesa Redonda vai ser a atração do evento de hoje. Eu, Osmar Garrafa, Chico Lang, Patrício Andrés, nosso subeditor, e o Alexandre Silvestre, todos nós estaremos lá. O Silver já chegou na frente e preparou o ambiente. Vai daí, Silver! Tudo bem, Michele? Mais uma palestra num dos auditórios aqui da Fundação Casper Libero, que é a minha casa como trabalhador da televisão Gazeta há 20 anos, como aluno da Casper Libero, que é pilar na comunicação brasileira há tanto tempo. Eu estou como aluno há 3 anos cursando jornalismo. Hoje é mais um dia importante para a gente. Vamos falar do Mesa Redonda, dos bastidores, da comunicação esportiva, das mudanças, das novas tecnologias do passado, presente, futuro, das linguagens que vão se transformando. E eu tenho aqui ao meu lado o chileno, que é o diretor do Mesa Redonda. Tudo bem, Chile? Tudo bom. Tá comigo aqui na Gazeta também desde os nossos primórdios nessa tabelinha. E qual o tamanho da importância, da responsabilidade de comandar, de dirigir, na verdade, um programa que é um dos mais longevos da história da televisão mundial, mais de meio século no ar nesse formato. Boa noite. Boa noite, Silvestre. É uma responsabilidade enorme, né? É uma tradição de mais de meio século no ar, então a gente tem que manter um programa à altura dessa tradição, com conteúdo atrativo, com bons debates, com boas matérias e sempre trazendo a informação no ponto, no momento certo, em cima da matéria, em cima da notícia. E com pitadinhas de polêmica. A polêmica faz parte. O nome do programa é Mesa Redonda Futebol Debate. Então nós precisamos ter 2 pontos de vista antagônicos para que possamos ter um debate bem qualificado, de boa qualidade, mas com aquela polêmica que a gente gosta. E na base do debate que iremos iniciar os trabalhos daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, Michele. Eu sigo à sua disposição, porque já eu tenho que falar de Palmeiras. Então já fala pra gente. Obrigada aí falando sobre a Semana da Comunicação Esportiva. O chileno tá... Nossa Senhora! Hoje tem, hein? Opa! Com quem? Hoje. Com ela em casa, com né? A chilena. Com a chilena. Hoje a chilena que se cuide. Com a professora. Muito legal. Com a coordenadora, na verdade, né? Que ela é coordenadora. Bom, Silver, vamos emendar do Palmeiras, que o pessoal hoje aqui tá, assim, quinta série total aqui. Da Cordilheira então, para o mundo. Então vamos lá, da Cordilheira para o Palmeiras, vai. No pique. Bom, o Palmeiras está de folga, Michele retorna às atividades na academia nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, para iniciar os preparativos para o derby. Palmeiras que não perde do Corinthians há mais de 3 anos, segunda que vem enfrenta o Coringão, ameaçado de rebaixamento, mas agora fora da zona do rebaixamento. O jogo é na Neoquímica Arena, segunda-feira à noite. O técnico Abel Ferreira contará com os retornos de Marcos Rocha, que renovou o contrato por mais uma temporada, cumpriu suspensão automática. Aníbal Moreno, que também estava com 3 cartões amarelos, esse certamente será titular. E aí a dúvida, será que o Felipe Anderson, que tem sido criticado, perde a vaguinha no time? O Maurício, recuperado de lesão, já jogou um pouquinho contra o Fortaleza, voltou razoavelmente bem, pelo menos na questão física, sem sentir nenhum problema, ao que parece no joelho.
joelho que não precisou passar por cirurgia. Maurício era o titular, será que ele volta a ser titular? Será que o Veiga será mantido? Marcou o 100º gol dele contra o Fortaleza de pênalti polêmico, mas o Veiga chegou à marca de 100 gols, é o artilheiro do Palmeiras na temporada, no século. Então são essas as dúvidas que o Abel vai carregar, vai trabalhar até o jogo de segunda-feira, grande jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians brigando para não cair, o Palmeiras brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Que legal, Alexandre Silvestre. Tirem as vendas e pensem na realidade. É isso que tem. O Palmeiras... Goleiro não pode, parece estar de venda para querer adivinhar o canto. Tem que ir na bola. Ainda mais nos pênaltis. O Palmeiras está numa situação inversa do Corinthians, porque é o seguinte, mas assim, do mesmo jeito também é uma situação preocupante. Por quê? Porque se o Palmeiras bobear, ele perde o campeonato. Então ele tem que correr atrás de cada pontinho. E o Corinthians correr atrás de cada pontinho para não cair. Fala, agora. Já bobeou, né? O Palmeiras contra o Fortaleza já foi uma bobeada bem grande, né? Porque criou chances para ganhar o jogo e não conseguiu. E o Botafogo ganhou do Bragantino, de novo aumentou para 3 pontos. Agora, o Maurício, né? Tava ali treinando, a gente viu o treino do Maurício. E a pergunta, né? A dúvida, será que ele vai de novo ser titular do Palmeiras? Antes de se machucar, ele era titular porque ele substituiu ao Veiga, que estava em uma fase. De repente o Veiga volta, começa a fazer gols e o Maurício fica à disposição. Eis a questão, o Abel Ferreira vai colocar o Maurício de volta no lugar do Veiga ou no lugar de algum outro jogador? Se ele botar no lugar de algum outro jogador, ele vai mudar um pouco o jeito do time jogar. Ah, não inventa, Abel. Só que o único que tá jogando de uma maneira que daria para perder a posição assim é o Felipe Anderson, que não tá conseguindo se encaixar ali do lado esquerdo. Só que se o Maurício entrar no lugar do Felipe Anderson, não combina muito o Maurício jogar como ponta esquerda também. O Maurício é mais por dentro, né? Pelo meio, assim como o Veiga. Então o Abel tem que aproveitar essa semana livre aí, enquanto o Corinthians está se matando lá com Copa Sul-Americana, não sei o quê, tem que treinar o time e escolher os caras certos pro jogo de segunda-feira. Então, eu vejo assim, que o importante não é o 11 titular, né, como a gente falava no passado, é você ter um bom elenco. E aí, tem que ser um espiador o Veiga, quando ele saiu, eu não estava vivendo uma fase, ele estava um pouco oscilante. Mas ele voltou e recuperou a condição dele. Bateu, igualou o Evair. Ele voltou, ele está dando assistência, está fazendo gols, está jogando aquilo que se espera do Veiga. Então o Maurício ou espera uma outra oportunidade, ou fica dentro do elenco até para colaborar, porque você, de repente, por algum motivo pode não ter o Veiga, você pode ter peça de reposição à mesma altura no banco, ou até o jogador pode se adaptar numa outra função também. Esse é um problema bom que tem o Abel, é um problema que todo técnico gostaria de ter. Tempo para trabalhar e material humano em mãos. E o Aníbal Moreno e o Marcos Rocha voltam de suspensão e o Marcos Rocha hoje oficializou a renovação de contrato por mais um ano. Então, até o fim de 2025, Marcos Rocha no Palmeiras. Quantos anos? Vai 35 fazer anos. 35 só? 35. Achei que era 37. Agora, não acreditem, não durmam num barulho de que como o Palmeiras está treinando uma semana, o Corinthians está envolvido em 2 competições, está em crise, que o Palmeiras é grande favorito para domingo não, hein? Engenheiro Luciano tá aqui no estúdio. Que time será que ele torce, hein? Um beijo, Luciano. Que time você torce? São Paulo. Fim de papo. Passa a régua. Gazeta Esportiva volta amanhã com muito mais. Foi bom pra você? Passou rápido, né? Tchau, Garrafa. Tchau, Alex. Fica agora com o Jornal da Gazeta.